igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Mas esta igreja é o corpo espiritual. É o corpo da noiva. É o corpo espiritual, que na verdade não tem distinção de placa denominacional. Todos nós aqui seguimos a Cristo. Todas as igrejas, ou todos os irmãos que irão morar nos céus, que tem um nome escrito no livro da vida, que foi comprado por Cristo, que saiu da condenação, estes têm um Senhor. E que Senhor é este? Cristo. E quando nós falamos que o nosso Senhor é Cristo, nós não estamos aqui incentivando a rebeldia, a desobediência ao pastor, a desobediência à liderança. Não estou falando disso. Eu estou falando que quem traz todas as diretrizes para a igreja local e para a igreja espiritual é Cristo. Sem Cristo não existiria igreja, nem local, nem espiritual. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, existe porque Cristo morreu na cruz. Porque Ele derramou seu sangue. Nós estamos aqui hoje participando deste privilégio. Por quê? Por causa de Cristo. Então, ela é vitoriosa porque as diretrizes para a vitória não vem do homem, vem de Cristo. É Cristo que está nos conduzindo ao triunfo. A sua palavra, a presença do seu Espírito é que nós está conduzindo cada dia ao triunfo. Glória. Amém. A igreja é vitoriosa. Segunda coisa, porque a igreja é vitoriosa. Vamos ver aí Mateus 16, do versículo 18 ao versículo 19. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 16, versículos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus Cristo disse, né? Jesus Cristo chama os discípulos: quem diz os homens que eu sou? E havia uma confusão. Uns diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista que havia ressuscitado, e outros diziam que era um dos profetas. Mas ele pergunta: e tu? Quem dizes tu que eu sou? Naquele momento, Pedro foi tomado pelo Espírito Santo e teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí ele diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, fragmento de pedra, pedra pequena, pedrinha. Mas ele diz: sobre esta pedra, esta rocha, que era dele, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja foi fundamentada em Cristo, e não em Pedro. E não em Pedro. E, na verdade, quando ele fala as portas do inferno, é interessante que a gente pensa logo que em diabo, em demônio. Mas o original, portas do inferno, inferno aqui é Hades, Sheol, mundo dos mortos. Ele está dizendo que o mundo dos mortos, a morte, não iria prevalecer contra a sua igreja. Nem a morte seria capaz de derrotar. Porque todos os vencedores um dia morrem.
onde é dominado e subjugado pela morte. Mas Jesus disse, nem eu, nem minha igreja não. Eu venci a morte e minha igreja também vai vencer a morte. Aleluia. Então ela é vitoriosa, porque as portas do inferno, da morte, do Hades, do Sheol, não podem prevalecer contra ela. Porque ela é vitoriosa, vamos ver esta outra referência em relação à ressurreição da igreja. 1 Tessalonicenses 4,16. Primeira Tessalonicenses 4,16, 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Ele disse, Paulo disse, havia uma doutrina, né? Lá na igreja de Tessalônica, que estava perturbando os irmãos. Já morreu, acabou. Morreu, não existe mais. Não existe mais, acabou, morreu. É tudo isso aqui, tudo isso nós temos que viver o aqui e o agora. Morreu, acabou. Os materialistas. Aí Paulo está dizendo, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É claro que o tempo deve ser assim. Deve ser fração de segundos. Mas o que é que Jesus disse? Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Então todos aqueles que já morreram em Cristo serão arrebatados ou ressuscitarão primeiro e encontrará com o Senhor nos ares. Assim como nós estivermos vivos, também teremos o nosso corpo transformado e nos encontraremos com Ele lá. Mas quando ele disse que os mortos ressuscitarão primeiro, ele está dizendo o quê? A morte não tem poder sobre quem é a igreja. A morte não tem poder sobre quem é a igreja. Não. Quem morreu em Cristo está no paraíso. Mas vai sair do paraíso, vai pegar aquele corpo que nem existe mais. Aquele corpo vai receber uma guaribada de glorificação. Aleluia! E vai se encontrar com o Senhor. E os que ficarem vivos, eu acho que eu vou ser arrebatado. E os que estiverem vivos terão seu corpo glorificado, porque carne e sangue não vão mais dar o reino de Deus. Certo? Isso que é corruptível aqui vai se revestir da incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. E aí, aleluia, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Amém. Então, a igreja é vitoriosa, aleluia, porque a morte não consegue deter. Tudo isso aí que Satanás faz aí, que o mundo oferece, é para nos tirar do foco. A igreja não é derrotada, nunca será derrotada. Deus traçou uma trajetória para ela. E a trajetória da igreja é a trajetória de vitória. Você diz, meu irmão Rubens, quantas pessoas não já saíram da igreja? Saíram, deixaram de ser igreja. Voltaram para a condenação. O Espírito Santo não habita mais nelas. O nome delas não estão mais no livro da vida. Estão sob o domínio de Satanás. Escolhas. Livre-arbítrio. A igreja é vitoriosa em todos os seus sentidos. Ela é vitoriosa, ela não perde, nunca perderá. Oh, glória! Amém. Então, ela é vitoriosa também sobre Satanás. Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vos de duplo ânimo, purificai o coração. Amém. Amém. Meu querido, veja o seguinte. Até Satanás, ele não tem poder contra a igreja de Deus. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A igreja que está em santidade, vivendo de acordo com a norma pré-estabelecida por Jesus, Satanás não tem poder. Ele vem contra nós e a Bíblia diz o seguinte, ó, resistir. Não dê brecha, não abra espaço, resista. Por quê? Se ele resistir, ele não vai aguentar o poder da igreja, ele vai cair fora. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele vai fazer força contra nós. O que é que nós podemos fazer? Fazer força de volta. E o que é que ele vai fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Então, nós não estamos aqui para desafiar Satanás. Nós não estamos aqui para ficar chamando o demônio para briga, para o pau. Nós não estamos aqui para isso. Mas como ele é ousado e vier com as suas pelejas contra nós, a igreja tem poder de resistir e fazer com que ele caia fora. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está dizendo. Se ela está dizendo, eu creio até a última letra. Aleluia, glória a Jesus. Ela é vitoriosa também sobre o pecado. Vamos ler Romanos 6, né, do versículo 6, do capítulo 6, do 11 ao 14. Romanos 6, 11 e 14. Sim. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quem está debaixo da graça? A igreja. A igreja. Então, o pecado não deve ter domínio sobre a igreja. Por quê? A igreja, nós não pecamos? Uma coisa é você pecar, pedir perdão, porque o perdão, quando você pede perdão, você corrige a rota. Né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então o pedido de perdão a Deus e o arrependimento não te deixa permanecer na prática do pecado. Então, quem vive hoje na prática do pecado e está dentro dos templos, está com a carteira de membro, está carregando uma Bíblia, debaixo está na condenação. É o joio que está junto do trigo. Não cabe a nós dizer você é joio e eu sou trigo. Deus fará a colheita no tempo oportuno. E o que é que nós temos que viver? Viver a nossa vida. Mas a Bíblia diz que aos que estão debaixo da graça, o pecado não tem domínio. Não tem domínio. Ele pode cometer um deslize, né? Errar o alvo, como é na verdade o termo mais usado, amartia. Errar o alvo na questão do pecado. Mas ele não está sob o domínio do pecado. Ou seja, quem está sob o domínio do pecado está na prática do pecado. Peca hoje, amanhã, depois da manhã, todo dia, toda hora, a mesma prática de erro. Isso aí está sob o domínio do pecado. Não tem forças para dizer não à sua natureza carnal. E a cada pecado ele vai alimentando e fortalecendo a sua natureza pecaminosa, ou o que a Bíblia chama de carne. Mas sobre a igreja de Cristo Jesus reina a graça. E porque a graça está em nós, nós temos a condição de vencermos o pecado. Nós estamos sujeitos ao seu domínio. Então,
A igreja venceu o pecado. Porque a igreja que vai entrar nos céus é a igreja que venceu o pecado. Não é a igreja que está em pecado. É a igreja que venceu o pecado. Não vive na prática cotidiana, constante, permanente, insistente, persistente do pecado, não. Ela venceu esta prática. Ela vive agora para Deus. Amém. Então essa é a característica da igreja que vai morar nos céus. Tem também, ela vai ser o quê? Glorificada. Ela não é desse mundo. E também ela venceu o mundo. Além de ela vencer o mundo, ela não é deste mundo. Porque Jesus Cristo, na oração sacerdotal de João 17, ele diz o seguinte, ó. Se vocês fossem deste mundo, se eles fossem deste mundo, Deus orando ao Pai. Deus nem nos conhecia, ou Jesus nem nos tinha tido contato, nós não éramos nem nascidos ainda. E Jesus lá dizendo, olha, eu peço que os senhores guardem em meu nome. Porque eles não são do mundo. Porque se eles fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas porque não são do mundo, o mundo vos odeia. E ele está orando para que Deus nos guarde. Só faltou ele dizer, guarde Lourenço, Senhor, guarde Lourenço. Só faltou ele dizer, citar o nosso nome. Mas nós estamos incluídos dentro dessa oração de João capítulo 17, que é a oração de Jesus Cristo, a oração intercessória pela sua igreja. Então a igreja, ela venceu o mundo. Por que ela venceu o mundo? Porque o que comanda o mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esses são o tripé de toda a prática de pecado. Então, aquilo que sustenta todas as práticas pecaminosas é a soberba da vida, né? O orgulho, a exaltação, a exasperação, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, a cobiça, o desejo desenfreado e tal. Então, essas três forças pecaminosas comandam todo mundo que nós podemos colocar os olhos. Vemos pessoas arrogantes, soberbas e nas mais variadas práticas e dominadas pelo pecado debaixo da condenação. Por quê? Porque estão sujeitas a essas coisas no mundo. A igreja venceu as concupiscências. A igreja não é do mundo. A igreja será arrebatada. Isso, na verdade, não é uma possibilidade. É uma certeza. Possivelmente, talvez, não existe nenhuma condição debaixo da terra que impeça a igreja de Jesus Cristo ser arrebatada. Nada pode impedir a igreja de ser arrebatada. Mas tem gente que não vai ser arrebatada. Não é igreja. Quem não vai ser arrebatado? Ficou para trás, não é igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada independente de condição. Você vai estar desempregado. Está em Cristo? Vai ser arrebatado. Está na cama do hospital, está doente. Está em Cristo? Vai ser arrebatado. Tá com problemas familiares. Está em Cristo? Vai ser arrebatado. Nada, nenhuma circunstância da vida que nós possamos viver aqui vai impedir a igreja de ser arrebatada. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então seremos afligidos. Se não em uma situação, em outra. Se não em uma circunstância, em outra. Seremos afligidos. Mas qual é a nossa segurança? Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja que não vai ser derrotada. Nem pelo mundo, nem por Satanás, nem pelo pecado, nem pela doença, nem pela enfermidade, nem pela morte. Nem a morte vai derrotar a igreja. Porque Jesus deu à igreja o poder sobre todas estas coisas. Então vamos voltar para o texto que nós lemos, para nós fazermos a nossa conclusão. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 39. Porque aqui é o cântico da igreja vitoriosa. Sabe, é o cântico da igreja vitoriosa.
Diz o seguinte: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui ele não está dizendo o seguinte: ó, não vai haver pessoas contrárias a você. Não vai haver, porque há pessoas que se levantam contra o cristão. Há pessoas que se levantam contra a igreja. Há pessoas que se levantam contra nós com acusações, sabe, com suspeita, com tudo isso. Mas isso não importa. O importante é que ele está dizendo: Deus é por nós. Quem é o seu advogado? É o escritório mais rico da Bahia? Não, o advogado é Deus. É o Senhor Jesus. Então, se Deus é por nós, pode haver até quem seja contra nós. Mas o que é que acontece? É derrotado na primeira acusação. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Então ele está dizendo assim. Então isso é a igreja vitoriosa. Aí está dizendo: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então ele está aqui fazendo uma pergunta retórica. Se Deus entregou o que era mais precioso por nós, o resto é fichinha. O resto é resto. Porque a Bíblia diz que Deus amou que entregou seu filho. Então, aí ele diz: aquele que nem mesmo seu filho poupou por nós. Ele poderia poupar a Jesus Cristo, guardar isso. Não. É muito valioso para esse povo que não vale nada. É muita preciosidade para esse povo que me abandona, que só quer saber no pecado, que não presta. Mas ele diz que por amor ele entregou, não poupou, não escondeu seu próprio filho. Entregou por nós. Aí deu. As outras, como não nos dará também com ele, com Jesus, todas as outras coisas? Então, as demais coisas são nada. Porque o mais valioso foi entregue por nós, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aí diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Haverá quem tente acusações contra nós. Mas ele está dizendo: mesmo que levante acusações contra nós, ele está dizendo: é Deus quem nos justifica. O nosso advogado, o nosso justificador é Deus. Mas eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou virar baiana, eu vou botar... Não faz nada. Deus, o Senhor viu o que aconteceu, está nas suas mãos. Verdade. Aleluia! O céu